Oi, pessoal. Esse é mais um vídeo do EducaBerge e hoje a gente está com a nossa primeira entrevista online, que é com a Ana Carolina Moreira Rodrigues Avelar. Na verdade, Ana Carolina, eu conheci o trabalho dela até no aniversário da minha mãe. Vou mostrar aqui para vocês, depois a gente vai colocar na tela o bolo que ela fez. E hoje ela acho que é doceira, não sei, é uma empreendedora. É, isso que eu convidei para ela para falar um pouquinho com a gente. A Ana Carolina, ela é graduada em rede de computadores e pós-graduada em engenharia de softwares. E hoje ela está trabalhando nessa área de confeiteira, né? Então, assim, a gente convidou porque eu queria saber. Vamos lá, você sempre trabalhou com isso, Carolina? Então, Angélica, primeiro eu queria agradecer, tá? Você está me dando essa oportunidade aqui de eu mostrar um pouquinho do meu trabalho, tá? Não, eu nunca pensei em trabalhar na área de confeitaria. Eu sempre fiz doces desde a adolescência. Quem fazia quando tinha almoço em casa, essas coisas assim, era eu que fazia os doces. Como você falou, eu sou graduada em redes e pós em engenharia de software, então eu trabalhava com um desenvolvimento de sistemas numa empresa. Nesse meio tempo, eu casei em 2013 e em 2014 eu senti uma necessidade de uma renda extra. Só que essa renda extra não veio ainda pela parte de confeitaria. Eu acabei conhecendo uma empresa de venda direta e comecei a trabalhar com isso. No meio de 2014 eu saí do meu emprego só para me dedicar a isso. Então aí eu comecei como autônoma nessa parte. Só que aí eu engravidei em 2016 e no 8º mês de gravidez, como eu andava para cima e para baixo com um carro, né, eu já estava com uma barriga enorme, eu não tinha mais condições de dirigir, então eu dei um tempo. Só que eu precisava ainda colocar dinheiro dentro da minha casa. Aí eu pensei, como é que eu vou fazer isso? E foi uma época da Páscoa. Aí então eu comecei a entrar nesse ramo da confeitaria com ovos de Páscoa, que foi quando eu fiquei em casa, vi a única saída essa área, né, a parte de ovos, que já estava no período, e eu comecei a fazer os ovos de Páscoa. Quando meu filho nasceu, um mês depois eu tentei voltar para meu antigo trabalho, né, da parte de vendas, né? Só que começou a ficar muito exaustivo, porque eu ficava muito tempo fora de casa, meu filho com um mês. Então, eu comecei a pensar em outras coisas. E eu tinha um grupo de apoio pelo WhatsApp, porque eu tive parto normal, então eu tive um grupo de apoio. E sempre quando a gente se reunia, eu levava bolos caseiros. E elas me incentivaram muito nessa parte. Elas adoravam meus bolos e elas começaram a me incentivar a trabalhar com isso. E foi aí que eu comecei. Eu criei um doce sweet cake, né, que veio mais com doces caseiros. E com o tempo, eu comecei a ver necessidade de bolos de festa, porque começaram a me pedir. E eu nunca tinha feito isso, né? Aí começou o processo de aprendizagem dos bolos de festa. E foi assim que eu comecei, que eu abri a empresa realmente na área de confeitaria. Foi por uma necessidade e querer ficar um pouquinho perto do meu filho, ver a criação dele, e não queria mais voltar. Uma vez autônomo, a gente acaba não querendo mais voltar para um escritório, né? Então eu queria continuar a área autônoma e foi esse o jeito que eu pensei de continuar trabalhando em casa, parte de confeitaria. E eu acabei me apaixonando por essa área. Bem, e assim, você fala que você começou a aprender. Como é que você foi fazer esses bolos? Como é que você... Porque a gente, quando está falando, eu acho até assim, eu já pedi para botar, né, eu já coloquei a foto do meu bolo, mas eu estou falando que eu acompanho seu trabalho. Então, é uma coisa bem elaborada. Como é que você conseguiu chegar aí? O que você fez para se aperfeiçoar? Porque não é simplesmente, eu fui fazer bolo de festa. Não. É uma coisa que tem que ter uma dedicação, né? Uma dedicação, eu fiz cursos. O primeiro bolo de festa foi pedido por uma cliente minha, que era desse grupo de apoio, né? E foi um bolo de festa americana. E para mim foi um fiasco. A partir daquele momento eu falei assim, não, eu preciso de um curso. Eu falei, não dá, não consigo entregar um trabalho assim. Eu sou meio perfeccionista nessa parte. Então eu não consigo entregar um trabalho assim. E foi aí que eu comecei a fazer cursos. Eu fiz um curso básico de pasta americana no início e comecei a treinar em casa. Fazia com isopor, pegava aqueles bolos de isopor e fazia decoração para mostrar o meu trabalho. Aí, aos pouquinhos, eu fui pegando mais bolos, né, dos amigos. Meus amigos ajudaram muito, encomendando.
E no final do ano passado, eu fiz um curso de bolos de casamento. Então, aí, aos pouquinhos, como não são cursos baratos, né, eu vou fazendo, aos pouquinhos, alguns cursos para me especializar cada vez mais. Porque não é um trabalho fácil. É um trabalho bem trabalhoso. É bem complicado, então eu tento dar o máximo de mim, estudar o máximo que eu posso para me aperfeiçoar mais nessa área. Mas você acha que essa área, assim, que a pessoa, mesmo que não tenha uma habilidade, se ela fizer um curso, ela vai conseguir fazer alguma coisa? Eu acho que sim, É aquele tal negócio, a gente se aperfeiçoa com fazendo, repetindo. A gente tem que repetir. Se você ver meus primeiros bolos não são nada parecidos com os de hoje. E eu tenho certeza que daqui a 1 ano, 2 anos, meu bolo não vai ser nada parecido com o que é hoje. Então, a gente sempre tem que treinar. O treinamento leva à perfeição. Então, cada vez que a gente faz um bolo, é uma técnica diferente, é um aprendizado diferente. E então, sempre quando a gente tem vontade também, quer fazer, a gente consegue. Eu sempre tive dom, entre aspas, né? Vamos falar assim, um dom de fazer coisas manuais. Então, para mim, não foi tão difícil, tá? Mas tem coisas ainda que me complicam, tipo, fazer bonequinhos, essas coisas assim que vai ter um próximo curso que eu quero fazer, que é mais complicado, é mais complexo, então isso eu ainda não consigo fazer. Então é um próximo curso que eu quero. Você faz umas coisas de papelaria, não é? Não tem uma linha também? Faço. Eu faço a parte de papelaria. De festa, né? Isso. Na realidade, quando eu comecei a investir nessa parte de papelaria, eu pensei em fazer também a parte de caixinhas para festa, essas coisas assim. Só que, graças a Deus, a demanda dos bolos cresceram de uma tal forma que eu não comecei a não dar conta dessa parte da papelaria. Então, o que eu faço? Eu faço as minhas coisas personalizadas. Eu faço caixas para mim, eu faço caixas para Páscoa personalizada, eu faço topos de bolo. Eu faço essas coisas personalizadas para o meu trabalho, porque, infelizmente, o que eu estava pensando, ou felizmente, né, porque a demanda aumentou muito, eu não consegui dar conta de tudo ao mesmo tempo. Aí eu preferi focar mais nas coisas personalizadas para o meu trabalho. Assim, e agora a gente teve, eu que acompanho nas redes sociais, eu estou sempre vendo as coisas que você faz, a gente teve esse momento crítico que foi a questão da quarentena, porque aí não vai ter festa, as pessoas estão em casa, e a Páscoa, que eu vi muita gente que trabalhava com essa questão de chocolate artesanal, tudo, as pessoas parando de fazer porque não vai ter festa. E eu vi que o seu movimento foi o contrário. Você criou um kit festa só, achei aquilo o máximo. Conta um pouquinho pra gente aí dessas atitudes que você teve na quarentena, que eu acho que foi todo o seu diferencial. Então, quando começou a quarentena, me bateu aquele desespero. Eu falei, o que eu vou fazer? Eu trabalho com festa, não vai ter festa. A gente começou, eu e minha parceira, eu tenho uma parceira de decoração já há 1 ano e meio, a Festas da Felícia, e ela também ficou desesperada. Falou, Carol, o que a gente vai fazer? Aí eu falei, não sei, a gente tem que pensar. Do meu lado, eu comecei a partir pro bolo caseiro, porque todo mundo está em casa, então eu acho que algumas coisas, o que eu poderia fazer seria coisas para as pessoas comerem no café da tarde, no café da manhã, então eu pensei na parte de bolo caseiro. Mas relacionada à festa, o que a gente ia fazer? Então essa minha parceira, que teve essa ideia de fazer o kit festa só pra gente, que seria um bolo pequeno, para 15 fatias, que é o menor que a gente tem, com 25 docinhos e mais a parte de decoração dela, para enfeitar a mesa, para colocar na parede, fazer aquela coisa bem acolhedora só para a família mesmo, que está dentro de casa nessa quarentena. E isso deu super certo. A gente está vendendo muito esse kit, muito mesmo. Eu tô fazendo muito kit caseiro, muito bolo caseiro também. São de 15 a 20 bolos caseiros que eu faço por dia. Então, eu estou trabalhando mais nessa quarentena do que antes, graças a Deus, porque hoje a renda da minha casa é só minha, porque meu marido também é autônomo e ele não está trabalhando. Então, ele acaba me ajudando a fazer as entregas, que isso é outro diferencial, porque hoje em dia, na quarentena, a gente tem que entregar, não tem jeito, a gente tem que entregar na casa do cliente. Então, ele está fazendo as minhas entregas, ele tá me ajudando com os bolos em casa, tá cuidando do meu filho. Então a gente fez esse esquema aqui em casa pra gente conseguir dar conta de todas as contas e graças a Deus a gente tá conseguindo pagar tudo, tá super tranquilo, eu tô aliviada porque eu tava desesperada. E na Páscoa também, a Páscoa superou as minhas expectativas porque eu tava totalmente arrasada
porque na semana da Páscoa eu tinha uma encomenda. Aí, e eu já tinha comprado muito chocolate. Só que na semana da Páscoa veio aquela enxurrada de encomendas que eu não esperava mesmo. E não me arrependi de ter colocado, postado os ovos, porque muita gente acabou desistindo de postar por conta disso, por conta da quarentena e que não estava tendo pedido. Sim. Mas na semana da Páscoa eu tive uma enxurrada de encomenda, eu fiquei que nem uma louca trabalhando em casa, mas deu super certo, graças a Deus, fiquei quase sem chocolate nenhum em casa. Vendi muito. Bem, então, Carolina, o que você diz para as pessoas que estão se sentindo tolhidas pela situação econômica? Eu vejo gente agora, por causa da questão do coronavírus, falando que está ruim agora, que vai ficar pior depois, que não tem chance, que não tem... As pessoas estão muito amarguradas. Então, assim, eu vejo gente que deu tanto certo, que está dando certo nesse momento. O que você tem a dizer para essas pessoas? Então, eu sempre falo uma coisa, a gente tem que se reinventar sempre. Sempre quando alguma coisa acontece, a gente tem que se reinventar. A gente não pode ficar batendo na mesma tecla. Como eu falei do que eu trabalho com festas, não vai ter festa, então o que eu vou fazer? Eu tive que me reinventar, criar outros tipos de coisas, outros tipos de doce que eu não fazia normalmente. Eu fiz bolo caseiro no início, mas eu já trabalho há 2 anos e meio com isso, então já tem muito tempo que eu não faço bolo caseiro, então eu tive que voltar para as minhas origens. A gente pode se reinventar, a gente pode... eu posso fazer brownie, eu posso fazer bolo no pote, eu posso fazer várias N coisas que hoje as pessoas estão comprando. Graças a Deus, as pessoas não estão deixando de comprar. Elas só têm o que fazer nessa quarentena? A gente só come, entendeu? Não tem jeito. Tá todo mundo só comendo. Então, a gente precisa se reinventar. Eu acho que esse é o ponto forte dessa quarentena para os autônomos, na parte de confeitaria. Se reinvente que a gente vai conseguir, que vocês vão conseguir tomar um rumo nisso e não ter desespero. Eu sempre falo também que a nossa cabeça tem que ficar um pouquinho mais centrada, porque na hora do desespero a gente não consegue pensar. Eu sou aquela de pensar um pouquinho antes para depois entrar o desespero. Quando eu vejo que não tem saída, eu me desespero. Não, então pensa um pouquinho, bota a cabeça um pouquinho para funcionar, bota a cabeça no lugar, vamos pensar o que pode ser criado, o que pode ser uma coisa diferente, que dá certo, dá super certo isso. Então, muito obrigada, Ana Carolina. Isso é o maior exemplo que a gente tem hoje de empreendedorismo, que é você pegar uma ação e transformar no resultado. Você tem a oportunidade e consegue fazer alguma coisa, seja ela qual for. Seja ruim, seja boa, é você trabalhar com o que você tem. Quem não conhece o trabalho da Ana Carolina, segue as redes sociais dela, que é Carol Rodrigues Confeitaria. Tem muita coisa bacana para ver, a gente vai colocar algumas fotos aqui para vocês. Até a próxima, obrigado a todo mundo. Obrigada, eu agradeço a oportunidade, Angélica. Muito obrigada de coração.